né? Uma pergunta que está sendo feita nesse momento é como que está a atual situação de Cuba hoje, né? Então, como com esses embargos todos, o que está acontecendo, né? E aí o Financial Times, inclusive, fez uma extensa reportagem dizendo que tem cenas de fome acontecendo em toda a ilha, que as pessoas estão pegando comida no lixo, que é algo que não estava acontecendo. Cuba já tinha dificuldades econômicas, mas que isso está acontecendo com mais frequência, com inclusive diplomatas, funcionários da ONU falando sobre uma possibilidade de surto de epidemia, porque nem os carros de lixo estão conseguindo passar, porque falta energia para os carros, também para os caminhões de limpeza, também há filas de carros de motoristas para tentar abastecer os seus carros, né? Inclusive, houve aquele plano de racionamento que foi anunciado na sexta-feira passada, que é para usar o petróleo porque há de essencial, mas a gente está vendo que nem o recolhimento de limpeza, de lixo está sendo feito, isso pode gerar um problema de saúde também. E o que esses diplomatas que conversaram com o Financial Times estão dizendo é que essa está virando uma crise humanitária que está sendo travada por um país, está sendo travada pelos Estados Unidos, né? E aí, falando sobre o que pode acontecer, né? Também o que eles apontam, né, é que o Marco Rubio, que é filho de cubanos, ele está ali tentando pesar quais são as consequências de uma intervenção mais forte dos Estados Unidos, né? Porque há uma parte do movimento MAGA, dos apoiadores de Donald Trump, que não querem que os Estados Unidos se envolvam em um novo conflito. E há diferenças entre a Venezuela, que tinha ali uma oposição mais talvez fragmentada, ali uma situação um pouco mais complicada em relação a Nicolás Maduro do que a situação que existe em Cuba hoje. Então, é uma diferença ali se houvesse uma tentativa dos Estados Unidos, de fato, de forçar uma mudança de regime. E, ao mesmo tempo, tem 2,5 milhões de cubanos americanos que são linha dura, que querem uma derrubada do regime comunista, de Miguel Dias-Canel, e eles querem forçar, então, essa mudança, né? E se isso de fato aconteceu, se houver algum tipo de tensão, isso pode cair no colo também de Marco Rubio. Por outro lado, se o regime se mantiver firme e houver essa crise humanitária, Cuba fica a 140 quilômetros da costa da Flórida. Isso poderia gerar uma crise de migração também. Então, tem questões muito complexas que estão acontecendo nesse momento. E, Lori, eu queria entender se você acha, de fato, que no caso de Cuba seria possível os Estados Unidos forçarem uma mudança de regime nesse momento, ou se seria mais complexo do que o que aconteceu na Venezuela. O objetivo dos Estados Unidos é negar o acesso da China e da Rússia a essa posição geográfica extremamente estratégica que Cuba ocupa, né? Então, isso está no documento da estratégia de defesa e também da estratégia de segurança nacional, que são dois documentos que citam isso, não só em relação a Cuba, mas em relação a toda a América Latina. Claro que Cuba é um caso muito mais extremo por causa da proximidade em relação ao território americano e por causa da total adesão do regime cubano à China e à Rússia, né, e também relações boas com o Irã. E dentro desse objetivo, eu apurei ontem que o presidente Trump está convocando presidentes de direita da América Latina para uma cúpula no dia 7 de março em Miami. São eles Javier Milei, da Argentina, Santiago Peña, do Paraguai, Rodrigo Paz, que acaba de ser eleito na Bolívia, Nayib Bukele, de El Salvador, que é um ícone, né, da extrema-direita, Daniel Noboa, que também foi reeleito no Equador, e Nasri Asfura, que foi recentemente eleito em Honduras também. Além dessa cúpula, eu apurei que não está confirmada a reunião entre Trump e Lula, por outras fontes também do governo americano. O presidente Lula disse que vai se reunir com o presidente Trump em março, nos Estados Unidos, em Washington, mas o governo americano não confirma, não está fazendo preparativos para essa reunião. Então, se talvez
o regime cubano chegue a algum tipo de acordo com o governo americano nesse sentido de mudar a sua relação com a China e com a Rússia, de restabelecer uma relação com os Estados Unidos. Né? Seria, em termos pragmáticos, poderia ser bastante vantajoso para a permanência do regime cubano, a exemplo do que está acontecendo na Venezuela. Então, a gente já tem esse modelo realmente. Então, como o Américo disse, não haveria o incentivo para os Estados Unidos de grandes riquezas naturais como existem na Venezuela, né? Mas poderia haver, por exemplo, como o Trump gosta muito de empreendimentos imobiliários e de turismo, como ficou claro na faixa de Gaza, Cuba é um lugar riquíssimo para essa questão do turismo. O turismo é a segunda maior fonte de receitas de Cuba. A primeira são as remessas da diáspora cubana nos Estados Unidos e na Europa. A segunda é o turismo, e é por isso que esse cancelamento dos voos para Cuba também tão prejudicial à economia cubana. É assim que os cubanos e Cuba recebe dinheiro forte, moeda forte, para importar petróleo e outros bens. Né? A ilha praticamente não produz nada, né? Produz açúcar, produz charutos e é isso, e turismo, né? E um pouco de minérios, muito pouco. Sobre a situação das pessoas, pela falta de querosene e de gás, as pessoas estão arrancando as portas das casas e pegando móveis de madeira para queimar, para cozinhar. Lembrando que pela primeira vez Cuba chegou a 0 grau, pela primeira vez na história no registro das temperaturas, né? Então a situação é absolutamente crítica. Os cubanos são um exemplo de resiliência incomparável, mas mesmo assim a situação nunca tinha sido tão grave. Não, e você falou do turismo, né, Lori? Mas em 2021 o governo Trump proibiu que pessoas que visitassem Cuba utilizassem um programa de isenção de visto para entrar nos Estados Unidos. Então, além de todos os embargos ao longo das últimas décadas, desses embargos do petróleo, houve também essas questões ligadas ao turismo e também o Departamento de Estado dos Estados Unidos começou a investigar pessoas que estavam ligadas aos médicos cubanos, né? Que é algo que também gerava recursos para Cuba, até 8 bilhões de dólares por ano, né? E o governo Trump começou a falar que esse era um programa de exportação de um trabalho forçado, né? Por causa dos controles sobre os médicos participantes, enfim. Então, tudo isso acabou também deteriorando ainda mais a situação. O